Como você se sente quando numa interação, numa conversa do dia a dia, ou mesmo nas relações dentro do ambiente de trabalho, a outra parte não está nem aí para o que você quer falar ou está falando? Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio da microsérie em comemoração aos 8 anos de atuação da Acredite Liderança e Performance. O tema da nossa conversa hoje é dialogicidade. Olha que palavra imensa! E o tamanho da palavra é proporcional à importância dela nos dias de hoje. Nunca foi tão pertinente a gente desenvolver dialogicidade. Esta é uma habilidade que faz frente a duas características que a gente vivencia pelo menos uma vez por dia na nossa vida cotidiana, que são a intolerância e a polarização. O mundo está muito intolerante. Na verdade, as pessoas estão intolerantes e nós, por meio desta intolerância à diferença, acabamos construindo polaridades. Estas polaridades nos põem em condições, muitas vezes desiguais, para a construção da dialogicidade. Mas para a gente seguir nessa conversa, vamos olhar para esta habilidade entendendo a origem etimológica dela. Quando se fala de dialogicidade, é uma qualidade daquele que constrói diálogos. Olha a etimologia da palavra que já nos está trazendo o diálogo. E se você fizer uma decupagem da palavra diálogo, você vai encontrar o prefixo di e depois o logos. E di quer dizer dois. O diálogo é a construção da palavra por meio de dois, bem diferente do monólogo. Às vezes, nós não temos paciência para ouvir o outro e para construir o diálogo, e o outro segue fazendo o seu monólogo e a gente também segue depois fazendo o nosso monólogo. Mas se a gente quer avançar no desenvolvimento humano, é muito importante uma atenção a esta construção da interação comunicativa. Isso mesmo, construção da interação comunicativa quer dizer a construção do diálogo. Para que a gente faça isso, 3 saberes são fundamentais. O primeiro saber é o perguntar, o segundo é o ouvir e o terceiro é o responder. Veja que é praticamente uma equação. Para a gente ter condições de estabelecer e construir diálogos, é muito importante que quando algo em que a outra parte fala e nos incomoda e a gente não entende, que a gente tenha a capacidade de perguntar. E tão importante quanto perguntar é estar atento ao que o outro vai falar, estar aberto para o processo de escuta. E uma escuta com atenção. E para que é este movimento de escuta? Para que você possa construir a sua resposta. Essa construção da resposta é que vai determinar se realmente você está aberto ou não ao diálogo. Falar em diálogo é falar então de uma construção horizontal da comunicação e da relação. Isto quer dizer que não tem uma parte mais importante que a outra na comunicação e na relação. Todo mundo pode ensinar e todo mundo pode e deve aprender na relação com o outro. Por isso que o centro da dialogicidade é o diálogo. E ele pressupõe para cada um de nós 2 importantes ações. A ação do pensar e a ação do repensar. Quando a gente constrói diálogos,
A gente pensa sobre o pensamento e sobre a fala do outro. O que está por trás? Quais são as intenções da outra parte? E nesta ação de pensar o pensamento do outro e pensar também a construção do discurso do outro e as intenções dele, a gente começa a pensar também sobre o nosso pensamento. E aí você entra nessa segunda importante ação, que é o repensar. O repensar as suas palavras, o repensar a construção do seu discurso e o repensar também as suas intenções. Isso quer dizer que num processo de diálogo a gente tem ação e reflexão. Neste processo de ação e reflexão, a gente reconfigura toda a nossa forma de interagir com o outro. Isso quer dizer, portanto, que quando a gente fala de uma presença com qualidade na relação dialógica, a gente se torna cada vez mais humano. A dialogicidade é um processo de humanização. E quanto mais eu me permito dialogar, mais humanizado eu fico. Nesse processo da gente se humanizar, pressupõe, portanto, que a gente considera a diferença. Ou seja, tudo aquilo que não sou eu e que pensa e que fala e que age diferente de mim. Quando eu considero a diferença, eu de repente, num clique, tenho oportunidade para me refazer e para aprender. Nos diálogos, sempre a gente aprende algo novo e algo que a gente desconhecia. Até porque, de repente, nesse processo de escuta e de estruturação da sua fala, você talvez encontre novos significados e pode aprender, inclusive, com o diálogo interno. Falar, portanto, de dialogicidade é falar de valorização da diversidade. A diversidade de pensamento e a diversidade de ideias. Algo tão importante nos dias de hoje e que a gente busca para, inclusive, construir ambientes mais saudáveis. Subjacente ao diálogo, existe algo bem profundo que a gente chama de amor. Dialoga quem ama. E o que é amor? É aceitar o outro enquanto legítimo outro na convivência. Esta é uma perspectiva sociobiológica. Eu não falo aqui de amor numa condição eros, numa condição frater, mas eu falo de amor numa condição relacional. É por isso que a gente precisa amar mais. Isso quer dizer aceitar o outro e a diferença e, principalmente, viver com ele. Quando a gente vivencia o diálogo, a gente tem condições muito importantes para a construção da confiança. É por isso que deixo esses insights para vocês e faço o convite para dialogar mais. Primeiro, consigo, para se preparar para este processo da relação com o outro. Só assim a gente constrói um mundo melhor. Por isso deixo o meu desejo de um mundo mais dialógico, de pessoas melhores. Um grande abraço para vocês e tchau!